Murder Drones, mesmo sendo considerado desenho curto com apenas uma temporada de 8 episódios, foi um grande sucesso aqui no YouTube e tem uma grande quantidade de segredos, curiosidades e mistérios que faz a comunidade procurar a resposta até os dias de hoje. Olá, para você que não me conhece, eu sou Rian e bem, no vídeo de hoje nós iremos investigar o iceberg de Murder Drones, porém eu não irei fazer isso sozinho, pois chamei meu amigo Blanchit, que também é um grande fã de Murder Drones. Oi, eu sou o Blanchit, do canal Blanchit, e antes de começarmos a falar sobre o iceberg, vamos falar um pouco sobre a história do desenho para quem não conhece. Murder Drones é um desenho lançado em 2021, criado pelo Liam Vickers e produzido pela Glitch Productions, uma empresa de animação independente aqui do próprio YouTube. No desenho acompanhamos Uzi, a protagonista do desenho, que é uma robô operária que teve seu mundo virado de cabeça para baixo graças aos Murder Drones, que são robôs assassinos que querem exterminar todos os robôs operários. Porém, tudo muda quando a Uzi começa a conhecer melhor os Murder Drones, principalmente o N e a V, que acabam virando seus amigos, e que juntos decidem investigar a verdade por trás dos Murder Drones. O desenho, como dito anteriormente, tem uma temporada dividida entre 8 episódios, com todos eles disponíveis aqui no YouTube e também no serviço de streaming da Prime Video. Vocês que estão vendo esse vídeo provavelmente já sabem como funciona um iceberg, porém, para quem não sabe, um iceberg é basicamente uma imagem, onde basicamente quanto mais descemos nos tópicos, mais misteriosos e também desconhecidos eles vão ficando. Só lembrando que todos os icebergs usados de base para fazer esse vídeo vão estar aqui na descrição, junto com todos os links e créditos. Então, sem mais enrolação, vamos entrar de cabeça no iceberg de Murder Drones. Camada 1. Produtos de Murder Drones. Murder Drones, por ser uma animação indie da internet, precisava ganhar dinheiro de alguma forma para produzir os episódios, e a melhor maneira que eles poderiam ganhar dinheiro e ainda recompensar os fãs da obra era por meio de produtos licenciados, como bonecos, vinis com música original de desenho, e isso também é o meu sonho de consumo, pôster com desenhos exclusivos e assim por diante. Não é à toa que até hoje a Glitch vende produtos de Murder Drones, e também outras séries originais da empresa. Dubladores. Tanto no original como aqui no Brasil, Murder Drones tem uma dublagem excelente, com muitos nomes de peso no seu projeto. Por exemplo, no idioma original, a voz da Uzi, que foi feita pela atriz Elsie Lovelock, atriz que também deu voz para Charlie no piloto original de Hazbin Hotel, e da Mommy Longlegs, do Pop Playtime, e também da Rainha Glork de Digital Circus. Aqui no Brasil, a Uzi foi feita pela Stephanie Custode, que também deu a voz à Luna no Hello Boss na versão do YouTube, e também a Gabi Brown, do Attack on Titan. Morra, Gabi! A voz do N na versão original é feita pelo Michael Kovac, que também deu a voz para o Jax, do Incrível Circo Digital, e o Angel Dust, do piloto de Hazbin Hotel. Aqui no Brasil, o N foi feito pelo William Viana, que também foi diretor de dublagem desse desenho e de vários outros da Glitch. Ele também deu voz para o Blitz, de Hello Boss na versão do YouTube, e para os fãs de Jojo, ele também deu voz ao Mista. A V no original foi feita pela Nola Klopp, a atriz que também deu voz para a voz feminina da Anna, tanto na série da internet quanto no jogo Anna Dream Barbecue. Aqui no Brasil, a V foi feita pela Ana Helena de Freitas, atriz que também deu voz para a Millie de Hello Boss na versão do YouTube e a Gangle de Incrível Circo Digital. Eu vou parar por aqui porque a dublagem de Murder Drones tem vários outros dubladores incríveis que eu poderia passar o vídeo inteiro falando sobre, então por isso aqui na descrição vai ficar o link da Dublapédia com todos os dubladores do desenho para quem tiver curiosidade em conhecer mais sobre eles. Easter eggs. Em Murder Drones nós temos várias referências às coisas da cultura pop, como filmes, desenhos, animes e entre outras coisas relacionadas à tecnologia. Como por exemplo, nós podemos ver no episódio 2. Chegando no final do episódio, nós temos uma referência ao mangá / anime Chainsaw Man. Chainsaw Hand time? Yeah, cool. E além de referências no próprio desenho Murder Drones, nós temos referência a Murder Drones em outros desenhos, como por exemplo no Incrível Circo Digital, onde no episódio 6 podemos ver a arma da Uzi aparecendo entre as armas, e também no piloto de Cavaleiros de Guineverse, que podemos ver dois bonecos, um da Uzi e outro do N, ambas séries originais também da Glitch Productions. E eu sei que isso aqui não tem nada a ver com referências, porém eu também queria incluir no vídeo. A Glitch sempre brinca com o crossover entre seus personagens, e no dia 14 nós tivemos um jogo de corrida da Glitch, onde mistura todas as protagonistas dos seus shows principais, para um jogo de kart, incluindo a própria Uzi. Infelizmente, quando esse vídeo tivesse sido lançado, esse jogo já terá saído do ar, porém, espero que no futuro poderemos ver esse jogo novamente e muito mais completo. Fanbase.
Como qualquer outra obra que acaba fazendo sucesso, a fanbase de Murder Drones também é bem complicada. Ao mesmo tempo que temos pessoas incríveis e com muito talento criando animações, artes e até crossovers fanmades com outros desenhos, nós também temos o outro lado que só causa problemas e polêmicas, como briga por causa de chips ou ameaçar o criador de morte por algo que eles não gostam ou não concordam, como por exemplo a Uzi e o N terem ficado juntos no final do desenho, entre outros vários casos de problemas causados pela própria fanbase. Infelizmente isso é algo bastante comum e ao decorrer do vídeo podemos ver mais exemplos da parte ruim da fanbase causando problemas. Murder Drones eram robôs operários. Isso é um fato que muita gente se esquece. Eu expliquei no meu vídeo contando a história do desenho que quando eu digo Murder Drones e robôs operários, eu estou querendo separar os robôs assassinos, como por exemplo o N, a V e a J, dos robôs operários, que são os robôs comuns que vivem em Copenhague, como a Uzi, o Ken, o Ted e assim por diante. Mas antes dos Murder Drones serem esses robôs assassinos, eles eram robôs operários, que foram consertados pela Tessa. Aí depois, por causa da SIM, eles foram corrompidos e viraram esses robôs assassinos que nós conhecemos hoje em dia. Origem das roupas dos drones. Em Murder Drones não é aprofundado de onde vêm as roupas e os cabelos dos drones, já que eles são robôs e robôs não precisam disso. Mas isso não quer dizer que a série não explicou, porém é deixado mais de lado porque não é algo tão importante. Mas no episódio 3 podemos ver que o Khan pegou alguns esqueletos de humanos com roupas femininas para Uzi, tanto que essas são as roupas que ela usa no baile, e daqui vem a explicação da origem das roupas dos robôs. Agora, sobre o cabelo deles, o Liam Vickers disse no primeiro Glitch X que eles pegam os cabelos dos corpos dos humanos mortos. Então, sim, todos os drones são naturalmente carecas e usam perucas. Por isso, esse vídeo está sendo patrocinado pelos produtos JC Jensen contra calvície. JC Jensen no espaço. No primeiro episódio, a JC Jensen foi apresentada pela Uzi como uma marca que criava robôs operários, mas ao decorrer dos episódios nós iremos descobrir que eles também criaram outras coisas além dos robôs, como por exemplo canetas, entre outras coisas. Mas o que importa para esse tópico é que a JC Jensen é um grande mistério no desenho, já que não temos nenhuma informação sobre seus criadores e também os seus reais objetivos, já que ao decorrer dos episódios nós descobrimos que antes os humanos terem sido mortos graças a uma explosão, que pelo que tudo indica foi causado pelo solucionador absoluto, eles já estavam fazendo teste com os robôs infectados, que também estavam com o solucionador absoluto, como a Nori e a Eva. Porém, além disso, não temos mais nenhuma informação sobre os reais objetivos da JC Jensen, assim se tornando um mistério do desenho. SMG4. Esse tópico se refere ao canal SMG4, também conhecido como Super Mario Glitch 4. Mas a relação entre a Glitch e eles é o fato dos criadores do canal SMG4 são os irmãos Luke e Kevin Leviwichakow, que também foram os criadores do estúdio de animação Glitch Productions. Originalmente criava vídeos usando personagens com direitos autorais, principalmente os da Nintendo, como os personagens da franquia Super Mario Bros, usando o clássico aplicativo Gary Mod. Então, em 2017, a Glitch foi originalmente criada como um estúdio que ajudava nas animações do canal SMG4, tanto que na época o nome do estúdio não era apenas Glitch, mas sim Glitch Boy. Só em 2018 que teve o nome que conhecemos hoje, Glitch Productions. Mas na época, além de ajudar nos vídeos do SMG4, o estúdio também começou a criar alguns desenhos baseados nos personagens deles, como o desenho Meta Runners em 2019. A Glitch que nós conhecemos só surgiu em 2021. Esse foi o ano que o canal da Glitch acabou criando um estúdio que criava animações originais para o seu próprio canal e que não tinha mais relação com os vídeos do SMG4. Assim, em 2021, eles criaram a sua primeira animação original e que acabou estourando a bolha da internet. E essa animação era Murder Drones. O canal SMG4 continuou tendo vários vídeos com uma qualidade e investimentos melhores. Obviamente nem se compara com os desenhos da Glitch, que tem um valor de investimento muito maior, se tornando um canal independente e criando seus próprios projetos originais. Até o dia 25 de dezembro de 2025, quando teve o seu fim. Intro da Glitch. Como dito no tópico anterior, a Glitch acabou tendo várias fases, e essas foram seguindo junto com as intros do canal. Ao todo, a Glitch teve 7 intros diferentes, algumas intros com poucas alterações e outras que mudaram completamente, mas ao todo são 7 intros. Novo quadrinho do desenho.
Em setembro desse ano foi criado um Kickstarter para criar um novo quadrinho baseado na história de Murder Drones. O quadrinho está sendo produzido pela Glitch Productions e a Onion Press, uma empresa independente que produz quadrinhos desde 1997. A empresa é conhecida por produzir os quadrinhos do Scott Pilgrim e também de Rick e Morty. Então dá pra ver que eles têm bastante qualidade e dá muita liberdade aos seus criadores. Mas além disso, a gente tem muitas informações sobre os quadrinhos de Murder Drones. O quadrinho está sendo escrito pelo Y. Kennedy e ilustrado pelo artista Joe Mi-Kwon. Ambos já tendo trabalhado em quadrinhos de peso antes, como o da Marvel, por exemplo. A meta do Kickstarter era de $5.000, porém o valor foi um pouco ultrapassado e ganhou $1 milhão até o momento da gravação desse vídeo, quase chegando em 2 milhões atualmente. Para quem quiser apoiar o projeto, o link vai estar na descrição junto com mais informações do próprio Kickstarter, como brindes para os apoiadores e assim por diante. Videoclipe animado. Outra produção recente relacionada a Murder Drones foi a música Fight Till I Gonna Know, ou como foi traduzido para o Brasil, Lutando para Ser Melhor. Essa música é um grande presente para os fãs, já que em 2025 o Murder Drones completou 4 anos desde quando foi lançado. Então a música traz de volta as vozes originais dos personagens para cantarem uma música produzida pela banda The Live Tombstone. Sim, a mesma banda que criou a música de FNAF e também outros sons originais incríveis. Inclusive, escutem My Ordinary Life, uma das minhas músicas favoritas da banda. Como eu disse, essa música é um grande presente para os fãs, pois serve como uma continuação da série, já que apresenta os personagens após o acontecimento do 8º e último episódio. Aqui nessa música podemos ver que a Uzi e o Annie estão em um relacionamento sério, e o Annie está tentando provar que é bom para os pais da Uzi. Enquanto isso, a Sin continua sendo assim e transforma os estudantes da escola da Uzi em robôs zumbis. Além disso, no clipe também podemos ver outros personagens marcantes do desenho, como a V, a Liz, o Ted e assim por diante. Não vou mentir que é uma boa música, e o videoclipe mata a nossa saudade do desenho, e também dá um gostinho para nós do que seria uma segunda temporada. Não poderei colocar a música completa aqui por motivos óbvios, porém recomendo que dê uma pesquisada e veja o videoclipe para ver como nossos queridos personagens estão hoje em dia. ID Spirito. Falando em música, ID Spirito é um músico e compositor norte-americano. A sua estreia foi como compositor da trilha sonora de Meta Runners. Logo após esse trabalho, ele voltou a trabalhar com a Glitch com o lançamento de Murder Drones, fazendo grande parte da trilha sonora do desenho, incluindo a música tema e também a música Eternal Dream. Can you set me free? Ou seja, o cara só cria pedrada. Kev Temi Turnes. Já que estamos falando sobre o pessoal da produção de Murder Drones, Kev Temi Turnes é um youtuber, animador e músico norte-americano que nasceu em 1993. Ele faz suas animações há anos, com muitas delas sendo um grande sucesso, principalmente a música do seu canal Words to Mary Martha. Inclusive, ele já trabalhou na Blue Sky Studios e também já foi indicado ao Emmy por causa de suas animações. Ele trabalhou em Murder Drones em grande parte dos episódios, principalmente com o animador 3D, e atualmente ele está trabalhando em Incrível Circo Digital e também o Distrito dos Lampejos, também como animador 3D. 3071. Esse é o ano em que o desenho se passa, e o desenho sempre mostra essa data, como na escola da Uzi e assim por diante. Mesmo sendo uma data bastante distante, podemos ver que grande parte das tecnologias são as mesmas que temos no nosso presente, o que é bem estranho para um ano tão distante como esse. E bem possível que essa data possa ser melhor explorada em uma futura produção de Murder Drones, como o próprio quadrinho. Porém, até o momento, é só isso que sabemos sobre ela. Camada 2. Teasers. Como qualquer outra obra, Murder Drones também teve seus teasers e trailers. Normalmente os teasers de Murder Drones eram lançados uma semana antes do lançamento do episódio, dando algumas pistas sobre o que iria acontecer na trama do episódio. Porém, o que me fez colocar esse tópico no iceberg é o fato de que, além dos teasers normais, Murder Drones também lançava alguns teasers que tinham uma ideia original do episódio, porém que não foi parar no episódio final. Deixa eu explicar isso melhor. No teaser da confirmação da primeira temporada, nós tivemos essa cena da Uzi em uma mansão, provavelmente a mansão da família da Tessa. Porém, como vimos no episódio 5, a Uzi nunca foi para lá de verdade, apenas em memórias do N e da V. Porém, aqui no teaser podemos ver que ela está lá fisicamente, o que faz a gente pensar que na ideia original do desenho era para a Uzi ir para lá fisicamente, o que é impossível, pois no mesmo episódio podemos ver assim fazendo um bom estrago com a casa. Além disso, em outros teasers podemos ver cenas que complementam o episódio, porém que não são canônicos ou que não fazem diferença para o episódio final, servindo apenas como um extra para os fãs. Bait me. Essa é uma frase clássica do desenho. No idioma original, os personagens sempre usam a palavra bait me para não falar palavrões mais pesados, sempre usando em momentos que tudo parece dar errado, principalmente a Uzi. Teen Thad, bite me. Bite me! Bite me! Bite me! Bite me! Bite me! Everyone here can bite me! Bite me! Bite me! Bite me! Bite me!
e a Nori. Bite me. Talvez seja algo de família. Aqui no Brasil essa frase parece que nunca foi traduzida, pois uma tradução livre seria algo como "me morda". Get it done. Mas uma curiosidade extra é que essa frase não surgiu em Murder Jones. Essa é uma expressão pouco usada nos Estados Unidos, porém que existe na vida real. Ela só foi popularizada mesmo pelo desenho. Teoria das cores e jornada do herói. Esse tópico se refere a duas teorias que tiveram uma referência no final do episódio 8 de Murder Drones. Para quem não conhece, ambas teorias são bastante importantes para ser feito um programa. Resumindo bastante, pois as duas teorias são bastante longas e tem vídeo explicando elas melhores pela internet, a teoria das cores é uma teoria que fala sobre a interação das cores. Por exemplo, o amarelo que interage com o roxo, sendo uma clara piada para a Uzi e o N. E também pode referenciar o fato que no final do episódio 8, após a Uzi comer assim, a Uzi acaba ganhando um olho misturando um roxo com amarelo, indicando que assim está dentro dela. Já a jornada do herói é mais uma fórmula de roteiro, onde basicamente toda a aventura do herói, ou protagonista, irá seguir alguns acontecimentos marcantes, como por exemplo, o protagonista ser uma pessoa normal e do nada acabar tendo que salvar o mundo. Aí o protagonista descobre que tem poderes e então entra um mestre na história, que irá ensinar ele a como controlar seus poderes. E só com isso eu acabei de dizer a trama inteira de Star Wars. Eu só falei o básico do básico dessas teorias, então para quem tiver interesse, existem vários vídeos na internet explicando melhor essas duas teorias. A obsessão do Khan por portas. Desde o primeiro episódio de Murder Jones, podemos ver que o Khan tem uma certa obsessãozinha por portas. Inclusive, o nome dele é Khan Dorman, e door é porta em inglês. Mas a explicação do porquê ele é obcecado por portas também está no primeiro episódio do desenho. Na cena onde ele foi introduzido, ele explica que aquelas portas do bunker era para proteger os robôs operários dos Murder Drones, pois a mãe da Uzi teria sido atacada por um deles e ele acabou vendo tudo aquilo. Tanto que ele tentou ajudar ela a ficar viva, porém servindo de nada, pois logo em seguida ela morreu, assim causando um grande trauma na vida dele. Uzi, eu vou te dar uma coisinha. Tome. É a chave inglesa que uso para apertar os parafusos dos meus protótipos iniciais de portas e com ela eu acabei com o sofrimento da sua mãe quando os robôs matadores jogaram ácido nela. Eu quero que fique com ela. Legal. Terapia que é bom. Posteriormente, descobrimos que ela estava viva, porém sendo apenas o núcleo dos robôs. Mesmo assim, os dois estão juntos e continuam tendo um relacionamento, como podemos ver no videoclipe. GLaDOS. Esse tópico se refere aos jogos do Portal, tanto o Portal 1 quanto o 2, onde a GLaDOS é a antagonista da franquia, sendo uma robô sarcástica e bastante cruel, tentando matar a gente ao decorrer do jogo. Mas o que importa para esse tópico é que provavelmente ela serviu de inspiração para ser criado assim de Murder Drones, tanto no visual, voz, o humor sarcástico, a crueldade da personagem e entre outras coisas que parece ter sido inspirada da GLaDOS para ser criado assim. Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? Because despite your violent behavior, You will not have to discard your pets, and I will not discard you. Best stay away from the gala, though. You seem squeamish. Segunda temporada. Esse talvez seja o tópico mais esperado do vídeo. Será que teremos uma segunda temporada? Pelo que tudo indica, não. Porém, não duvidaria que fosse feito um dia. Vamos lá. Por que eu digo que não? Mesmo tendo um sucesso e apoio, a Glitch ainda é uma empresa indie. Então fica quase impossível estar trabalhando em tantos projetos ao mesmo tempo, tendo uma equipe consideravelmente minúscula para cada um deles. Além dos desenhos originais, a Glitch agora também está produzindo outras séries, como por exemplo, Lackadaisy. Então, mais um projeto para conta. Mas o que dá esperança para os fãs é que o próprio Liam Vicker já disse que teria interesse em continuar Murder Drones de outros jeitos. Esses outros jeitos provavelmente se referem aos outros tipos de mídia além de um desenho inteiro, como quadrinhos, que é bem mais barato do que uma animação, ou em um spin-off, como o próprio videoclipe que foi lançado há pouco tempo. Então assim, é muito complicado bater o martelo e falar que não vamos ter uma segunda temporada, porém até o momento não temos nenhuma confirmação da Glitch sobre produzir uma nova temporada, só o tempo dirá. A família Elliot. A família Elliot é facilmente um dos maiores mistérios do desenho até os dias de hoje, pois a gente só tem 2 episódios que contam um pouco sobre eles. A família Elliot, para quem não se lembra, é a família da Tessa, que como podemos ver tem bastante grana, com uma grande mansão e também uma filha bastante inteligente, pois na minha opinião, para mexer em robôs tem que saber algumas coisas bem complicadas. E aí, o que nós vamos fazer hoje, Fox?
Danoninho. Então, na minha opinião, essa família parece ser bastante perfeita, tirando o fato de que os pais são os grandes babacas com a sua filha e também os robôs dela. Mas além disso, não temos mais nenhuma informação concreta sobre eles, tirando o fato de que eles morreram graças a Sim. Então sobra bastante dúvida e também é criado teorias sobre quem verdadeiramente eles são. Como por exemplo, da onde vem todo esse dinheiro, por que eles fingem ser pessoas antigas, sendo que eles estão na atualidade com celulares e assim por diante. Eu sei que a trama deles não são importantes para o desenho, porém eu queria ver mais sobre eles, pois eles parecem esconder algo que nunca foi revelado para a gente. Mas bem, só o tempo dirá se as nossas perguntas serão respondidas. Jota morreu no primeiro episódio. Isso é um fato engraçado que muita gente se esquece. A Jota é a única dos Murder Drones que tem cópias, segundo ela mesma. Por que você tá aqui, humana? Eu já tô cansada de matar essa aí. Robôs eficientes são clonados mais. Isso foi comprovado no desenho, pois no primeiro episódio, o corpo dela foi destroçado pela arma da Uzi, e no episódio seguinte, um robô tenta reconstruir ela e parece que dá certo, já que no final do terceiro episódio, podemos ver que ela está completa e junto da Tessa, que na verdade é assim no corpo da Tessa. O N era o piloto da nave. No primeiro episódio do desenho, quando a Uzi faz o N se lembrar de suas memórias, ele se lembra que era o piloto da nave, que trouxe os Murder Drones para a Cópia 9, e como podemos ver, o resultado não foi tão bom assim. E a gente tem outra referência de fato no último episódio, já que o N pega a nave da Jota para ir atrás da Uzi, e como podemos ver, ele é péssimo nesse trabalho. S legal. O S legal do original, Cool S, como é mais conhecido, é o nome dado a um estilo de S que ficou conhecida na década de 90, que se inspira no grafite. E no episódio 4, nós temos uma referência a esse S, com a Nori tendo um costume de desenhar esse S legal. Os Murder Drones eram para morrer em Cópia 9. Isso meio que se junta com o último tópico do N. Isso é algo deixado bem entendido no desenho, já que quando a nave dos Murder Drones cair em Cópia 9, o objetivo era só de ida e não de volta. Pois como eu disse, o N era o piloto, e ele é péssimo com isso. Posteriormente descobrimos que a única que sabia que poderia voltar após a missão de matar os robôs operários era a Jota, deixando entendido que o NAV, após essa missão, iria morrer para Sim. Porém isso é meio que deixado de lado, já que no mesmo episódio nós temos o diálogo da Jota dizendo que ia levar a V junto com ela. Porém lembre-se, isso é só interpretação, pois o desenho nunca falou sobre isso abertamente, mas conhecendo assim, eu não duvido de nada. A polêmica da Glitch em 2024. Em 2024, explodiu uma grande polêmica sobre a Glitch e seus ex-funcionários. Como o foco é Murder Drones, eu irei falar bem pouco sobre isso, pois pelo que parece, tudo já foi resolvido e explicado. A primeira polêmica foi quando a atriz de voz Celeste Smith, a atriz por trás da voz da Tori de Metarunners, foi substituída pela Lori Bourne, sem ser avisada. Isso causou polêmica na época, porém foi dito que o aviso só não chegou pra ela porque foi um erro do estúdio. Hoje, a atriz diz que não quer mais participar de nenhum projeto da Glitch. Outra polêmica bem mais séria foi sobre as condições de trabalho dos animadores, que tinham longas jornadas de trabalho, além de uma acusação de assédio causada pelo Kevin, um dos criadores da Glitch. O Kevin já respondeu essas informações, dizendo que a péssima condição de trabalho foi porque eles eram inexperientes no início da Glitch, e com isso pediu desculpas a todos pelo que aconteceu. Porém, ele também disse que tudo isso já tinha sido resolvido desde 2023. Então, são acusações bem antigas do começo do canal. Agora, sobre as acusações de assédio, ele disse que iria resolver na justiça, pois isso era um assunto muito mais sério. E até o momento, não temos novas informações sobre esse processo. Camada 3. Designs originais do Lion Vix. Como qualquer outra obra, nós podemos ver várias mudanças do design original dos personagens para o desenho oficial. Porém, eu não irei citar exemplos aqui, pois futuramente teremos um outro tópico falando sobre isso. Mudanças na história. Como já deu pra perceber em alguns tópicos do iceberg, a história de Murder Drones teve algumas mudanças ao decorrer do lançamento dos episódios. Uma das mudanças mais notáveis foi o objetivo da Uzi e do N. No final do primeiro episódio, foi dito pela Uzi que o objetivo deles era ir até os humanos, mas nós sabemos que os humanos foram extintos há séculos. Então, pelo que dá a entender, originalmente era pra termos alguns humanos vivos pela Terra e seriam eles que iriam controlar os Murder Drones. Posteriormente, essa ideia foi esquecida e trocada pela Sin, sendo ela quem controla os Murder Drones agora. Existem outros robôs além dos protagonistas? Não é dito no desenho ter outros Murder Drones, pelo que tudo indica é só o núcleo principal do desenho. Porém, alguns fãs teorizam que outros Murder Drones existem pelo desenho, porém escondidos. Depois no iceberg nós iremos aprofundar melhor nessas teorias, pois existem algumas teorias bem interessantes sobre outros Murder Drones. Internection Cube.
Podemos dizer que Internection Cube é a ideia original de Murder Drones. Ian Vickers, após criar o piloto de Cliffside, outro desenho cancelado pelo mesmo, decidiu criar um piloto de um novo desenho. Em 2020, no seu tempo livre, ele começou a fazer algumas animatics de uma obra sobre um garoto de 15 anos chamado Maxie e um cubo assassino robô chamada Icon, enfrentando um governo paralelo. A história do desenho nunca foi finalizada e existe apenas 3 episódios no YouTube, todos eles feitos como animatics e nunca como um desenho finalizado como Cliffside. E logo após esse último projeto, o Ian Vickers começou a trabalhar em seu novo desenho, esse sendo Murder Drones, que nós conhecemos hoje em dia. Para quem tiver interesse, eu fiz um vídeo no meu canal contando toda a história dessa animação. How about something non-destructive for now, like, Icon, make me a new bike! Okay, Max. Assembling bicycle for repurposed rotorcraft pieces. A Tessa no episódio 4. No episódio 4, quando a Uzi está explorando as cabanas, podemos ver que por alguns segundos aparece a silhueta de uma mulher. Essa cena é a silhueta da Tessa, que já tínhamos visto no episódio 2. Porém, sabemos que nessa cena era assim. E também, essa cena é uma referência ao filme Bruxa de Blair, de 1999, onde no final do filme, a protagonista acaba vendo seu amigo de costas para uma parede, igual a posição da Sim nessa cena. Os drones entendem todas as línguas. Essa é uma teoria que faz bastante sentido. Em todos os momentos que a Doll fala com outros drones operários, ela sempre fala em russo, sendo que os personagens só falam em inglês. Então, nós temos duas hipóteses. Ou todos os robôs são bastante tecnológicos e conhecem todos os tipos de linguagens, ou a língua secundária que eles aprendem na escola é russo, o que eu duvido bastante. J-Stream? Em uma das concept arts criada pelo Lion Vix, o próprio Lion Vix brinca falando que a J, se fosse real, ela seria uma streamer. Imagina ver uma live da J. O único fã da Jota mandou R$100. Jota, as suas lives me fazem muito feliz e você não é uma inútil como os outros falam. Manda um abraço para Chique Chique Bahia. Porra, menor, tá lisa, meu irmão. Só R$100? Não, sai da minha live, sai da minha live. Pelo amor de Deus, vai pro outra live, meu irmão. Use não emo mandou um de R$69. Vai tomar no cu. Camada 4. Por que os Murder Drones têm partes orgânicas? Seguindo as regras do universo de Murder Drones, apenas robôs que contêm o solucionador absoluto têm essas partes orgânicas, já que a IA do solucionador absoluto consegue mudar a realidade e transformar coisas aleatórias em pedaços orgânicos, o que é bem esquisito e nojento ao mesmo tempo. Mapa de Elder Scroll. No episódio 5, na cena da Sim em cima de um globo, podemos ver que o globo é um mapa de Elder Scroll do jogo Skyrim. Literalmente, é o mesmo mapa. Provavelmente isso é só uma piada dos animadores. Murder Drones usam uniformes nazistas? Essa é uma teoria bem idiota, porém que muita gente acredita. Segundo essa teoria, os Murder Drones usam uniformes nazistas? Não, só não. As Tubs do Koga McDowell. Esse tópico se refere a um canal que faz covers e dubla quadrinhos criados por fãs de desenho, como por exemplo de Hasbin Hotel e Murder Drones. O conteúdo do vídeo parece algo normal, o único problema é que as thumbs desse cara são muito sexualizadas. Eu não preciso nem dizer que eu acho isso nojento, e com o objetivo de atrair crianças que estão na puberdade. Murder Drones em DVD. Não existe um DVD oficial do desenho de Murder Drones, porém, tem algumas pessoas que vendem DVDs com os episódios completos pela internet. A coisa mais próxima que temos disso são os vinis das músicas de Murder Drones, podendo ser compradas na loja da própria Glitch. O N matou a Nori. Essa é uma teoria muito discutida na internet, já faz alguns anos, e foi teoricamente confirmada no episódio 7. Nesse episódio, podemos ver uma cena que o N está fugindo da Sim, quando a Nori o encontra e pergunta quem ele é, como se já conhecesse ele. Aí, você me é familiar. Toma cuidado. Você pode voar? Acho que sim. Esquerda. Leve esse crucifixo lá pra cima. Você viu o gostosão chamado Khan? Nesse momento todo, o N fica com a cara de assustado, como se já conhecesse ela também, assim dando a entender que realmente foi o N que fez isso com ela no passado. Murder Drone S. Vamos lá. No episódio 4 apareceu em um papel um suposto Murder Drone S. E em um comercial da Glitch teríamos uma menção a ela. Porém, não existe uma comprovação de que ela seja um Murder Drone, mas sim um drone operário comum, o que novamente descartaria a teoria de ter mais Murder Drones em Cobre 9. Camada 5.
USA Destiny Beats. Em julho de 2024, uma conta chamada de USA Destiny Beats pegou os direitos autorais das músicas de Murder Drones e fingiu seu dono real, dando copyright em todo mundo que usou as músicas do desenho. Isso já foi resolvido e os direitos da música são tanto do Agent do Spirit e também da Glitch, assim nunca mais rolando um caso como esse. Evento ao vivo do episódio 2. Esse foi um evento que aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro em 2022, onde eram exibidos os episódios piloto e o segundo episódio do desenho pela primeira vez em um cinema com direitos a perguntas e respostas com Liam Vickers. Isso tudo aconteceu uma semana antes do lançamento oficial do episódio no YouTube. Pra quem tiver curiosidade, existem alguns vídeos na internet mostrando como foi esse evento. A Igreja da Rebecca. Existe um subreddit onde é focado completamente na Rebecca. Oxi, você não sabe quem é Rebecca? Então, ela é a robô operária que apareceu no episódio 4, onde ela queria... E basicamente, todas as postagens do subreddit são focadas na Rebecca, dizendo como é linda, a melhor personagem e assim por diante. Então, pra você que tem como personagem favorito a Rebecca, hoje é o seu dia de sorte. O que aconteceu com os drones operários na mansão? Não é muito difícil deduzir que assim com os Murder Drones matou todos que estavam ali dentro, pois não eram mais importantes pra ela, assim só sobrando os Murder Drones, virando mais corpos pra pilha de corpos que tinha na frente da mansão. Boss e Uzi. Bem, eu não fui fundo nesse assunto e também contém coisas que eu não posso falar aqui no vídeo, então eu irei passar bem rápido por ele. Basicamente isso aqui é um quadrinho adulto de Murder Drones, e é só isso que eu vou falar sobre ele, pois de resto é só... Uzi verde. Originalmente nos protótipos de Murder Drones, podemos ver que a Uzi deveria ter como cor principal o verde, ao contrário do roxo que nós conhecemos hoje em dia. Porém, é aqui que entra a discussão, pois não temos informações oficiais de que isso é real. Eu só achei essa imagem pela internet em um subreddit de Murder Drones, e segundo algumas pessoas, existem algumas animações da Uzi verde. Porém, não achei nada comprovando isso. Então, provavelmente deve ser mais uma mentira da comunidade de Murder Drones. E essa foi a última. Espero que tenham gostado de ver algumas curiosidadezinhas sobre a série, e tem até algumas que eu não sabia também. Obrigado, Rian, pelo convite para participar do vídeo, e feliz ano novo para todo mundo. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado, Blanchett, por ter aceitado o meu convite. O canal dele vai estar aqui na descrição, junto com os icebergs e fonte de pesquisa que eu usei para poder fazer esse vídeo. E eu também gostaria de agradecer a minha amiga Bosch, que fez a voz da nossa querida Jota, a personagem mais útil de Murder Drones. Eu acabei de editar esse vídeo, então não ligue pra minha voz. Mas é isso, feliz ano novo e muito obrigado por terem visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!